Pode colocar os slides também, Bruno. Tiago é um dos livros mais preciosos do Novo Testamento, porque ele traz ensinamentos principalmente sobre fé e obras. Pode passar, Bruno. Tiago, nós temos, se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver que existem pelo menos uns 5 Tiagos. Então, para você ficar confuso, é fácil demais, tá? Tem Tiago, irmão de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que morreu em 44, assassinado por Herodes Agripa. Tem Tiago, irmão de Judas, o outro Judas, né? Tem o Tiago menor, né? Então tem pelo menos 5 Tiagos no Novo Testamento. O Tiago que escreveu essa epístola aqui, que não é a epístola de Paulo a Tiago, tá? Foi ele que escreveu e não Paulo para ele. Nesse momento nós estamos dando uma pausa. Ele é irmão de Jesus, tá? Como se descobriu que ele é irmão de Jesus? A maneira que ele escreve lá em Atos capítulo 15 fala muito da mesma maneira que ele escreve nessa epístola aqui. Se descobriu, a maior parte dos estudiosos ao longo dos anos confirma que esse Tiago que está escrevendo aqui não é os outros 4, é esse Tiago, irmão de Jesus. A carta foi escrita mais ou menos no ano 44, e ela com certeza foi escrita antes do ano 70, antes quando aconteceu a destruição de Jerusalém pelo general Tito, general romano, tá? Como é que se sabe disso? Por quê? Porque Tiago fala de divisão de classes, ele fala de rico e pobre, ele fala do pobre, do rico que humilha o pobre. Então isso não podia ter acontecido depois da destruição de Jerusalém, porque não tinha sobrado mais nada. Então aconteceu numa época em que Jerusalém estava mais ou menos estabilizada, tá? Então entre o ano 40 e o ano 70 é que Tiago escreveu essa carta. Ela é chamada, como eu falei, de provérbios com roupa de Novo Testamento. Por quê? Você vai ver que Tiago, ele não segue uma linha de pensamento direto até o finalzão, né? Ele fala de vários temas. E ele tem muito cara de judeu, pelas características dele, ele era palestiniano, da Palestina. Então, ele tem todas as características de um judeu tradicional que conheceu, né, o Evangelho e está tentando interpretar o Antigo Testamento com uma cara de Novo Testamento. Então você vai ver que Tiago, dá para você tomar uma porção de Tiago todo dia. 500 ml de Tiago hoje, 300 ml amanhã de manhã, mais uma dosezinha de Tiago depois do almoço. Por quê? São pequenas histórias, pequenos ensinamentos que ele dá ao longo do livro dele. Lutero, infelizmente, Lutero escreveu, apesar de Lutero ter feito a reforma protestante, em alguns momentos ele escreveu umas coisas bem chatas. E ele disse que a carta de Tiago era uma carta vazia, cheia de palha, né? Ele foi o único que criticou. Os outros historiadores falaram muito bem da carta de Tiago, tá? Tiago trata de 2 temas básicos, se a gente fosse dividir fé e obras. Ao longo de toda a Bíblia, ele fala de fé real e obras autênticas. Então ele fala da fé verdadeira, alicerçada em Jesus e na palavra dele. Ele fala das obras que não buscam se achar, se expor, né? Ele fala de um coração puro, que faz obras baseadas no novo nascimento. Aquilo que Jesus fez na sua vida, as obras são reflexo disso. E ele trata de 3 temas principais. Ele fala da verdadeira religião, né? Ele fala da prática da fé e da sabedoria do alto. Então o livro de Tiago é um livro extremamente prático. É aquele livro para você ler todo dia um pouquinho e dizer, opa, hoje eu vou tentar aplicar isso na minha vida. E ficar tentando, ficar naquela tentação até conseguir. E ele também fala sobre tentação e a gente já vai ver. Pode passar, Bruno. Ele começa, então, se a gente fosse resumir o capítulo 1 de Tiago, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, juntos aqui. Tiago, ele fala do teste da fé. Capítulo 1 fala sobre uma fé testada. E eu coloquei essa imagenzinha do ourives, que define muito bem o que acontece quando a nossa fé é testada. Por que Deus nos permite passar por lutas, tribulações, provações, testes de fé? Não seria mais fácil Deus apenas nos encher do Espírito Santo e dizer, vai meu filho, ganha as nações para Jesus? Não, mas Ele precisa ver se realmente nós estamos na onda dEle, se nós estamos realmente com Ele. Porque é fácil dizer como Pedro, eu vou contigo até o fim, e depois
3 vezes ele nega, usa a boca para amaldiçoar, o galo canta. O presbítero Gil pregou aqui sobre o galo, não preciso falar mais nada sobre o galo nos próximos 10 anos. Então a gente sabe que Pedro foi com toda a empolgação, falou, mas na hora de fazer não fez. Lá na frente ele teve uma transformação e na hora que tinha que fazer, ele fez. E Tiago fala muito disso, tá? Agora, no capítulo 1, ele fala, o primeiro tema que Tiago fala é sobre o benefício das provas da fé. Eu esqueci que eu estava aqui, Bruno. Entendeu? É a idade, Bruno, tu é jovem ainda. O benefício das provas da fé. No capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4, Tiago vai falar sobre os benefícios da fé. Então ele começa dizendo que nós temos que ter alegria por passar por tribulações, por passar por provas, por passar por testes. E não é geralmente essa a reação que nós temos quando a gente passa por uma prova de fé. É ou não é verdade? Meu filho está doente, eu vou ficar alegre, Deus está trabalhando na minha vida. Não, a gente pensa logo, onde foi que eu errei? Onde estão os meus pecados? Começa a fazer uma autoavaliação e tentar procurar um pecado para dizer, Deus me perdoa por isso, agora por favor resolve esse perrengue. E na verdade é Deus permitindo. Se a gente for olhar a vida de Jó, por exemplo, Jó era um homem justo, bom, um homem que se desviava do mal, um homem íntegro. Mas a gente não consegue enxergar, nós que lemos o texto de Jó, a gente sabe o que está acontecendo ali. Mas naquela época quem era vizinho do Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Era Deus provando Jó. E essa palavra que o Tiago usa aqui para prova, é a palavra grega pirasmos, que ele vai usar aqui como prova e lá na frente como tentação. Então quando você lê no capítulo 1 de Tiago, você vai ver ele usando a mesma palavra de 2 maneiras. Ele fala de provação, que é o ataque externo que gera uma prontidão nossa. A gente fica, né? Igual o pastor Jacques, está sempre de prontidão, né? Ele mesmo diz por quê? O trabalho dele exige isso. Então mesmo quando não precisa, ele já está vendo como é que o cara está botando a mão aqui para ver se o moleque não vai sacar uma pistola e se ninguém está em perigo, não é? E Tiago está falando justamente isso aqui, que as provas, ele está usando essa palavra dessa maneira, que as provas são para nos despertar. E ele diz que tem que ser motivo de alegria a gente passar pelas provas, porque essa prova ela vai despertar algo em nós, a perseverança. Se nós conseguirmos passar pela prova dando glória a Deus, como dizia a canção do falecido Lázaro, ele diz que a provação da fé, uma vez confirmada, ou seja, você passou por ela, você entrou nela, é prova de Deus mesmo, não é pecado, não é resultado de burrice, de pisada de bola, de cabeçada na vida, não. Ele diz, uma vez confirmada, se confirmou que é Deus te provando mesmo, você sente paz no seu coração, mas você está levando chumbo, mas você sente paz no coração, você sabe que é Deus provando você. Ele diz, uma vez confirmada, olha o que acontece, ele diz, produz perseverança. E a perseverança é uma das palavras que eu mais amo no Novo Testamento, porque é a palavra hipomene, que significa ficar debaixo da tempestade, se manter debaixo do chicote. Paulo usou muito essa palavra, e Tiago está usando essa mesma palavra dizendo aqui, se você confirmou que é Deus te provando, não saia de debaixo da prova, não pule fora da tribulação, não pule fora do teste, não desista no meio da prova do Enem de Deus, porque senão você não vai conseguir avançar, você vai ter que retornar e fazer a prova de novo. Se você deixar de fazer a prova, vai ter que fazer de novo. E ele usa a palavra perseverança. Perseverança significa, eu vou ficar aqui, independente do que digam, independente do que falem. A mulher de Jó disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não, ele ficou debaixo. E o que aconteceu? A reviravolta. Então Tiago ele diz que se nós permanecermos debaixo da prova, vai gerar perseverança. E a perseverança, ela precisa ter ação completa. Essa palavra ação completa significa justamente a gente tem que passar todos os testes que Deus tem para nós. Senão a gente reprova e volta para o início. E ele diz, vai ter ação completa para que nós sejamos
perfeitos e íntegros. Perfeito, quando ele fala, ele está falando de inteireza, para que no final a gente esteja do jeito que Deus quer. Deus tira tudo que não presta, como o ourives. O ourives, ele derrete aquela pepita de ouro, aí sobe toda a sujeira, ele pega a escumadeira, tira tudo que não presta, joga fora e ele refina o ouro. Tem mais sujeira? Põe no fogo de novo, até que sobe a sujeira e ele limpa. A prata do mesmo jeito, derrete a prata, tira, sobe a sujeira, tira a sujeira. E qual é o momento que ele sabe que a prata está boa? Isso se diz lá no Antigo Testamento, que Deus se sentaria como fundidor da prata. Quando o ourives ele olha para a prata e ele consegue ver o próprio reflexo dele na prata, aí ela está limpinha. Deus ele está tentando arrancar tudo que não presta em nós quando ele nos coloca em provações. E Tiago diz, se mantenha debaixo da provação, para que se você confirmou que é Deus falando, ela vai ter ação completa. E se ela tiver ação completa, você vai sair inteiro. E a outra palavra que ele usa, que está aqui como íntegro, é a palavra saudável. É a mesma palavra que Paulo usa dizendo que nós temos que permanecer inteiros, completos, saudáveis, íntegros para a volta de Jesus, corpo, alma e espírito. Ele está dizendo, mantenham-se saudável. Então, eu aprendo aqui que o que a Bíblia diz é também o que a Bíblia não diz. Não é verdade? O que a Bíblia diz é o que a Bíblia também não diz. O contrário vale. Então, se Paulo disse, se eu ficar debaixo da tempestade, da provação, que Tiago falou, desculpe. Falamos tanto em Paulo que eu fiquei colado no Paulo, né? O Tiago falou que se eu ficar debaixo da tempestade, se eu sei que é Deus, confirmei, é Deus, vai ter ação completa, vai gerar em mim perseverança, eu vou ficar inteiro do jeito que Deus quer, eu vou ser moldado do jeito que Deus quer, e eu vou sair saudável desse lugar. Então o oposto também vale. Quando você foge da prova, você fica doente espiritualmente, e você fica pela metade. Já pensou? É mais ou menos o robô sendo montado, né? Imagina um homem de ferro sair para a guerra com a armadura e esquecer de botar o braço, esse braço desse lado. O que vai acontecer? O primeiro míssil arranca o braço dele fora. É mais ou menos isso que Tiago está falando, numa linguagem bem Marvel, bem atual. Ele está dizendo, se você ficar debaixo, não sair, você consegue se proteger por completo. O segundo tema que ele trata, no versículo 5 ao versículo 7, ele fala sobre, para fazer isso, para passar, ele diz, confirme que você está sendo provado por Deus, se alegre com isso, fique debaixo da provação, para que você deixa ela fazer tudo o que tem para fazer, passa por todas as provas que Deus tem para você, que você vai sair inteiro e saudável. Aí você diz assim, mas eu não tenho sabedoria para fazer isso. Aí Tiago continua, como é que eu posso obter sabedoria? E esse é um dos textos que eu mais amo. As pessoas chegam para mim, mas eu não entendo a Bíblia. E eu sempre respondo com esse versículo. Ele diz, está alguém falto de sabedoria? Peça a Deus que dá deliberadamente e sem lançar em rosto. Tiago está falando o seguinte, está faltando sabedoria em você, e sabedoria, você não sabe como usar o que você está aprendendo, não sabe entender o que Deus está querendo falar com você, através das provações, através de tudo que Ele está fazendo na sua vida. Peça a Deus, porque Ele dá generosamente. Ele diz, eu tenho que pedir, e Deus dá generosamente. A Bíblia, a palavra que Ele usa é de mão aberta. Você pede para Deus um hambúrguer, Ele dá uma churrascada para você. Você pede a Deus 1 quilo, Ele te dá uma saca de sabedoria. E Ele ainda usa a palavra de boa vontade. Gente, como falta boa vontade no mundo, né? Boa vontade para fazer as coisas na igreja, boa vontade para cantar, boa vontade para pregar, boa vontade para cuidar da célula, boa vontade para cuidar das crianças. Falta muita boa vontade. Às vezes a gente não está com boa vontade, a gente está com má vontade, a gente faz, ó dia, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo. Sempre, muitas vezes nós fazemos isso. E aqui a Bíblia está dizendo, Deus, Ele dá de mão aberta e com boa vontade. Então você pode chegar, Deus, me dá mais sabedoria. Ele diz, toma,
um monte aqui para você. Senhor, eu já te pedi 503 vezes. Ele diz, pega mais, eu estou aqui, estou de boa, pode me chamar. Eu não durmo nem cochilo. A Bíblia diz que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Então você pode chamar Deus 3 da manhã. É o que a gente fala no SOS, se você chamar o psicólogo 3 da manhã, ele não te atende. Agora, se você sentar na beirada da sua cama, com uma crise de ansiedade, 3 horas da manhã, e dizer, Deus, me ajuda, meu coração está acelerado, minha respiração está pesada, minha mente está confusa, o Senhor pode me atender? Ele dá sabedoria com generosidade e boa vontade. É boa vontade. Agora, eu não posso, só que existe um requisito para eu adquirir sabedoria, e Tiago explica. Mas se você for pedir, não peça com incredulidade, não acreditando. Porque ele disse, aquele que é incrédulo, ele é como a onda do mar. Uma hora ele acredita, outra hora ele não acredita. Uma hora ele acredita, outra hora ele não acredita. Uma hora ele acredita porque falaram, porque ele ouviu a pregação no domingo. Aí quando ele sai na rua e está na cantina, conversando com aquela irmã, que a língua dela já parte em 2 quando ela vai conversar com você. Oi, Silvia, né? Silvana, né? A língua dela já parte em 2, porque ela gosta de botar veneno, ela chega e injeta o veneno. Mas você viu o que passou no Liberal? Viu o que passou no SBT? Ela recapitula o jornal para você. O ônibus explodiu, a mãe matou o filho matou o pai, e o dólar subiu. Já viu quanto está a libra esterlina? Já viu quanto está o dólar? Ela começa a dizer tudo. Economia, acidente, violência, tudo, ela recapitula. Ela injeta veneno. Aí você já não acredita mais. Aí começa a semana capenga, daí tem que ouvir uma palavra, daí vem na quarta-feira, ouve uma palavra, enche o coração de fé de novo. Aí vai pedir para Deus sabedoria, daí depois conversa com a venenosa de novo, ou assiste um jornal, aí envenena o coração de novo. Então nós temos que ter constância na nossa fé. Se Deus fez aqui, por que Ele não vai fazer aqui, irmão? Se Deus abriu um mar vermelho, o que é abrir essa poça para você, em comparação ao seu problema? Então Tiago está deixando bem claro, para você passar pela tribulação e conseguir passar, você precisa de sabedoria. Mas eu não tenho sabedoria. Peça para Deus, Ele é generoso, de boa vontade, mas não duvide. A incredulidade bloqueia a sabedoria da nossa vida. Então, como eu disse, a Bíblia, ela diz o que ela diz, ela também não diz. Então, se quando eu creio eu recebo sabedoria, quando eu não creio eu fico sem sabedoria. Eu fico com a mente vazia, eu fico cego, eu fico com a mente, com a visão enuviada, embaçada. É isso que a gente aprende. O terceiro tópico que Tiago trata é no versículo 9. Ele começa a falar também sobre nós precisamos, além de pedir sabedoria para Deus, nós temos que olhar para a nossa vida e perceber que tudo é a mão de Deus, em tudo. Ele diz, pobre, qualquer exaltação que você tiver na sua vida, agradeça a Deus. Ele está dizendo, a palavra que ele usa é a palavra grega tapenos, que significa de baixo nível. Ele diz, o irmão que é de baixo nível, qualquer subida que ele der na vida, ele tem que dar glória a Deus. Sabe o que é isso? O irmãozinho, a casa dele tinha só tábua na janela. Ele conseguiu comprar a janela, glória a Deus. Ele comia só farofa com ovo, agora ele conseguiu comprar um bife de patinho essa semana, glória a Deus. Ele só tinha uma camisa furada, ele ganhou uma camisa polo, glória a Deus. Agora ele diz, para o rico é o oposto. Toda vez que você perder dinheiro, passar por luta, a empresa ficar difícil, aceite essa humilhação. Ele usa a mesma palavra que ele usa para o pobre, ele diz para o rico, quando você ficar tapenós, quando você ficar pobre, diminuir sua renda, passar por luta, não tiver tanto dinheiro no bolso, não puder ir para Salinas, ou viajar com a sua família, ou comprar aquilo que você tanto queria, não deu, exalte a Deus na sua humilhação. Ele disse, os dois têm que entender uma coisa, tanto aquele que não tem e de vez em quando dá uma subidinha, quanto aquele que está lá em cima e de vez em quando dá uma despencada, os dois têm que entender uma coisa. Ele usa o exemplo da provação
que mostra para nós a nossa igualdade. Ricos e pobres, ele diz, olha para a flor do campo. Aqui ele usa flor do campo, é uma flor qualquer. Mas eu não sei se você conhece a flor do campo, que é muito comum no Brasil. É aquela que a gente bate a mão e ela se despedaça toda e sai voando as pétalas. Ele usa a expressão que ele usa aqui, ele está falando de uma flor singela. Ele está dizendo, um dia você vê a flor bonita, depois bate o sol, ela seca, e o que acontece? Ela desaparece, ela seca, desmancha e desaparece. Eu já tive árvores tão bonitinhas no meu jardim, plantas, já plantei ruélia, bromélia e alamanda, duraram por um tempo e depois secaram, elas se foram. E assim a nossa vida, um dia você estava aí, pelezinha lisinha, jovenzinha, depois vieram os pés de galinha, hoje já é pé de avestruz, irmão, né? E a nossa vida passa, e já, irmão, a gente vai dar tchau para essa terra também, já, nós vamos para o caixão também, aguardar, chega para todo mundo, e Tiago diz exatamente isso, olha a flor do campo, isso aí que você tem, é apenas o teu sustento, é apenas para você viver, mas não é isso que te define, não é isso que te define, pobreza e riqueza, ele fala sobre isso. Outro tema que Tiago fala, ele diz então, ele continua falando sobre a perseverança na tentação, e a palavra que Tiago usa aqui, tentação, é a mesma palavra que ele começa o capítulo 1, no versículo 2, que ele começa a falar, fiquem felizes quando vocês passarem por tribulações, por provas. Agora ele usa a mesma palavra, só que como tentação. E no versículo 12, ele diz assim, no versículo 12 de Tiago, bem-aventurado o homem que suporta, ele usa feliz duas vezes, ele usa a palavra grega makarios, que suporta com perseverança, ou seja, não sai de debaixo da prova. Tiago está dizendo, só vai ser feliz quem não sair do lugar onde Deus está provando ele. Então existe uma liberação de alegria, de bem-aventurança, de satisfação em a gente passar pela prova que Deus nos colocou. Por quê? Paulo disse em Romanos capítulo 12, confirma isso. Ele diz, rogo-vos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas renovais, o vosso entendimento pelo Espírito Santo, ele fala. Para que vocês experimentem o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para experimentar essa alegria de saber que Deus está feliz com a gente, que Deus está satisfeito, que Ele sente prazer, que aquela voz que desceu sobre Jesus no dia do batismo, dizendo, esse é o meu filho que eu amo e Ele me dá prazer, Ele me dá alegria. Para que a gente prove disso, a gente tem que entregar a nossa vida como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Me diz uma coisa, se eu matasse uma ovelha no Antigo Testamento, a ovelha ia até o altar? Sim ou não? Não, lógico, ovelha morta não anda. Então Paulo diz, sacrifício vivo. Sacrifício vivo é ele que vai até o altar. Não adianta o pastor Igor ficar gritando no seu ouvido para você ir para a presença de Deus, se você não quiser. Não adianta eu pregar toda quarta-feira aqui, não vai adiantar. Não adianta você ouvir o maior pregador da história pregando sobre ir para a presença de Deus se você não quer. É sacrifício vivo. Você se oferece, é o seu culto racional. E Tiago diz, bem-aventurado é o homem que com perseverança se passa pela tentação, passa pela provação. Ele diz, tem que ficar debaixo dessa tempestade sem sair. E ele diz no versículo 12, aprovação por quê? Depois de ele ter sido aprovado, e é esse desenhozinho que eu coloquei, a alegria vem quando você diz não à tentação, quando você suporta e passa a tribulação, você vai ter vitória. E que tipo de vitória? Ele diz aqui, receberá, depois de ter sido aprovado, ou seja, Deus não vai dar prêmio para você, se você não for aprovado. Se não for aprovado, tem que fazer o quê? Repetir o ano, andando no deserto de volta, e de volta, e de volta, e de volta, e volta. E parece que às vezes a nossa vida está numa mesmice. Será que não é porque a gente não está vivendo com perseverança?
se expondo ao que Deus quer para nós, e a gente está voltando e fazendo a mesma prova, e vivendo de déjà vu, irmão, de déjà vu, né? De déjà vu, vivendo de déjà vu, irmão. Parece que eu já passei por isso na minha vida. Claro, você não se submeteu à perseverança. Perseverança é dizer, Deus, pode bater. É o gif preferido do pastor Igor quando a gente fala alguma coisa que ele não gosta. Ele põe um cara assim, dando tapa na cabeça do outro, sabe? Deus, pode dar, sabe? Chega a arrepiar, não chega, irmão? Só de pensar. Aquele gif, toda vez que eu vejo, arrepia. Os heróis da resistência que estão aqui atrás ainda, arrepia tudo, irmão. Eu imagino aquele tapaço na cabeça. Dói, né? E será que nós não estamos repetindo de ano porque a gente não quer se submeter ao teste de Deus? A gente desiste quando vê 3, 4 perguntas que Deus está fazendo para nós. Você, onde é que você está? O que você está fazendo? Né? E a gente joga a culpa ainda na nossa mulher. Foi a mulher que tu me deste. A mulher diz, foi a serpente. E assim a vida vai seguindo, sem perseverança. Mas Tiago diz, se você conseguir passar pela tentação com perseverança, ele diz, você vai receber a coroa da vida. É algo no futuro. Eu sempre digo que o salário aqui, ele parece que não é bom, mas a aposentadoria, o INS de Deus é infalível, irmão. Já pensou? Não é esse asfalto torto que só cobre mal e porcamente as imperfeições da estrada, irmão. É rua de ouro, entendeu? E eu garanto que o rolo compressor dos anjos do céu deve ser bom, irmão. E eles não desviam asfalto de ouro, irmão. Imagine se tivesse asfalto de ouro, né? No nosso país, né? Ia ter muito desvio. Mas ele diz ainda, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, Deus me tentou. Outra coisa importante, eu coloquei lá em cima, Deus não tenta ninguém. Ele apenas permite que nós passemos por tribulações. Mas Deus não diz, eu que vou mandar essa Jezabel, filha esposa de Acabe, para passar na frente dele lá na empresa. Não, Deus permite. O diabo vai lá, pergunta, como ele fez com Jó. E o livro de Jó está na Bíblia para a gente aprender isso, que Deus permite que nós passemos por provas e tribulações, justamente para que a gente aprenda que em alguns momentos o diabo vai pedir para nos tentar, e é Deus que permite, é permissão de Deus. E ele diz, toda tentação, ela tem uma sequência. E aí Tiago diz assim, tem que ser bem-aventurado, tem que se manter na perseverança, vai receber coroa sim. Deixa eu dar a dica para vocês. Aí Tiago explica para a gente como acontece toda tentação. Ele diz, primeiro aparece uma isca. E não é Deus que te tenta, você é cobiçado naquilo que você tem vontade de fazer. Não é Deus que botou a vontade em você de pegar a mulherada. Não foi Deus. Está dentro de você. Não foi Deus que botou em você a vontade de beber a 51, a número 1, a não sei o que, Heisenberg, e não sei, todas essas alemãs. Não foi Deus. Ele diz, nós somos tentados naquilo que já está aqui, cozinhando há muito tempo aqui dentro. É uma isca. Aí Satanás chega com uma isca dourada com um anzol enferrujado. Ele chega com uma isca dourada e um anzol enferrujado, nos oferecendo aquilo que a gente quer. Aí começa com um bom dia. E um bom dia vira, oi, tudo bem? E depois começa com lindo. E vai ficando. E se você vai alimentando, vai virando uma conversa de corredor, depois vira conversa num ambiente mais íntimo. Ninguém acorda de repente e diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui no motel com essa mulher? O que aconteceu? Não. Você não é o Jason Bourne que perdeu a memória, né? Tudo começa com uma isca. E a isca vai gerar o quê? Uma sedução. Ela vai dizer para você, Satanás vai criar um cenário dizendo para você que aquilo ali é bom. Aí você está lá no seu jardim que Deus plantou, olhando por cima da cerca, literalmente doido para pular a cerca, e dizendo, lá está melhor. Satanás está só colocando uma proteção de tela. Se você mexer o mouse com a Bíblia, volta o velho Windows ali atrás, a tentação está ali atrás. E Satanás cria um cenário, olha como essa mulher, se a tua mulher fosse assim, olha aí, a tua mulher não vale nada não.
Olha isso aí. Meu Deus, que tribulação. E ainda ele escolhe a semana da TPM para falar isso. Ele escolhe a pior semana do seu marido, quando ele está mais jumento do que homem. Sabe? Ele escolhe essa semana. Ele calcula, irmão, ele tem mais de 2.000 anos de estratégias. E ele calcula tudo. E ele começa a trabalhar nisso. E ele seduz. E o que ele faz? Se você deixa acontecer, a Bíblia diz que gera o pecado. O filho é seu, você que gerou. Quem pariu Mateus, que embale, diz o ditado, né? Você que pariu. Você que deu à luz aquele filho. Só que aquele filho não tem vida, porque não foi gerado em Deus. E ele vai gerar morte. E não estamos falando de não estamos falando de morte física, está falando de desconexão com Deus. Você vai se desconectar, daí você começa a sentir um vazio. Sabe aquele vazio que você sente quando você sente que o Espírito Santo diz: epa, aqui já não dá para mim mais, eu estou saindo, ele se afasta. E você se sente num lugar frio, sem vida, sem sabor. E quando ele volta, é a resposta que Davi pediu no Salmo 55, Senhor, traz de volta para mim, traz de volta, não retira de mim o teu Espírito, traz de volta a alegria da salvação. É isso que ele está falando, e o pecado gera isso. E Tiago fala justamente disso. E Tiago então ele diz: como é que eu venço tudo isso? Ele diz lá no começo: bem-aventurado é o homem que passa por tribulação, você tem que se alegrar. Aí depois ele diz: mas você não sabe passar? Peça sabedoria. Deus dá de graça, generosamente, de boa vontade. Mas fica ligado, se você passar pela prova, tem uma coroa da vida. E deixa eu te dar a dica como passar. Isca, sedução, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Aí ele começa a dizer: como nós podemos vencer as tentações? Através da prática da palavra. Se a gente só chegar toda semana a ouvir palavra, 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 e não praticar, ele começa dizendo: ei, tua orelha tem que ser maior do que tua boca. Por isso que você tem 2 orelhas e uma boca, 2 olhos e uma boca, para você ouvir mais e também ver mais e falar menos. O desafio. E também ele diz: você tem que ouvir mais, falar menos e pisar no freio quando se trata de ira. Não deixar o pitbull. Tem uma música do Fruto Sagrado que diz que na hora que a gente dá bobeira, o pitbull sai da coleira e começa a detonar, né? Que música, né? Imagina você adorando, né? Na hora que a gente dá bobeira, o pitbull sai da coleira e começa a detonar. Já pensou? Né? Mas ela diz uma verdade. Ela diz uma verdade, que se a gente dá bobeira, a gente fala demais e solta o pitbull que há em nós. Irmão, você tem um aí dentro, não tem? Seu marido conhece essa pitbulla. E você, marido, também conhece, né? Você, esposa, também conhece o pitbull que está no seu marido. Ele solta em você. Os filhos conhecem, os melhores amigos conhecem. E Tiago diz para a gente: ouça mais, fale menos, não solte o pitbull. E ele diz: você precisa ouvir, sim, mas tem que praticar. E quando você achar que praticou pouco, pratique mais. Beba sem moderação. Pratique sem moderação. É isso que ele fala. Versículo 22 ao 26. E ele diz: quer ser um homem não religioso, um homem praticante, que consegue se manter debaixo da tribulação com perseverança, segura a língua. Põe um freio na língua. A palavra que ele usa é freio de cavalo, mas para nós hoje a gente não anda de cavalo, a gente pisa no freio. Pisa no freio. Não fala. Não, segura. Pensa, né? Conta até 50. Irmão, essa é a parte mais difícil. E depois lá na frente, nós vamos estudar sobre a língua mais lá para frente. Eu não vou ficar dando spoiler. Mas um negócio tão pequeno faz um estrago tão grande. Casamentos terminam por causa da língua. Relacionamentos terminam. Igrejas são divididas por causa da língua. Células são desestruturadas por causa da língua. A gente perde bons amigos por causa da língua. Tiago diz: freia a língua.
E como ele fala de língua, ele tem toda a cara de judeu, porque o judeu mais fala é da Lashon Hara, que é a língua venenosa. A língua venenosa. E ele fala disso, Lashon Hara. E ele diz, põe freio na língua, pratica diariamente a verdadeira religião. Qual é? Amor aos que sofrem, órfãos e viúvas. Ele está falando daquele que não pode andar sozinho. Não é você ajudar no orfanato e ajudar a mulher que perdeu o marido. Não é só isso. É todos aqueles que são pobres de alguma maneira. Fulano não consegue chegar em determinado lugar e você leva ele, você está ajudando um pobre. Fulano não tem intelecto suficiente para resolver uma questão e você ajuda ele, você está ajudando um pobre. Fulano não consegue sustentar a casa dele, você dá uma cesta básica e ajuda ele, você está ajudando um pobre. Um órfão, aquele que não tem pai, mas às vezes ele tem um pai dentro de casa que é um pai naca, e a mãe é uma múmia, e ninguém cuida dele. Mas você chega lá, dá uma palavra de ânimo, ajuda ele a ser homem, ajuda ela a ser mulher, e você dá um apoio para aquela pessoa, você se torna um pai, uma figura paterna para ela, você está ajudando um órfão na sua necessidade. E ele diz, e mantenha o seu coração limpo. Eu não tenho como limpar o coração se eu viver com essa torneira aqui fechada. Agora, quanto mais tempo você passa debaixo do chuveiro, se esfregando, passando sabonete, passando esponja, em alguns casos escova de cavalo para alguns irmãos, né? O pé grosso de tão sujo, né? As criançadas. Quanto mais tempo você passa debaixo do chuveiro, se molhando e se limpando, mais limpo você fica. Pouco banho, pouca limpeza. Pouca Bíblia, pouca limpeza. É isso aqui, irmão, é todo dia. Abre, já sai uma mão daqui de dentro e diz, você está sujo. Ei, você está sujo, olha aí, você está sujo, é espelho. Mas água. O Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouça, diga vem. Quem quiser vem e beba de graça da fonte da água da viva. Vem limpeza aqui. Você anda na luz, você se lava todos os dias. Então Tiago termina o capítulo dizendo, ei, quer ser um religioso de verdade? Ouça mais, fale menos, pratique a palavra, ajude quem sofre, segura a língua e limpa o coração. Irmão, se a gente aprender só isso, segurar a língua, limpar o coração e ajudar quem sofre, a igreja vai crescer demais, todos nós vamos crescer. Fique de pé comigo, vamos orar. Glória a Deus. Tiago é um livro fascinante, fascinante. Você precisa mergulhar nesse livro. Meu desafio para você nessa semana, leia esse capítulo 1, 2, 3, 20 vezes, até entrar em você. E comece a dizer, Senhor, hoje eu vou tentar esse versículo aqui, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, o Espírito Santo é nosso encorajador, nosso consolador, nosso amigo, nosso cara que anda de braço dado. Eu duvido que você não vai crescer. Eu duvido. E melhor de tudo, para o diabo não roubar sua semente, testemunhe para alguém. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo.